A nossa entrevista é com a primeira ginasta brasileira a participar de duas Olimpíadas, Seul em 88 e Barcelona em 92. Luísa Parente foi inspiração para vários atletas. Luísa, muito obrigado por nos receber aqui nesse ambiente mágico. Afinal, tudo começou aqui, né? Você tinha 6 anos. Obrigada, Sérgio. Foi sim, realmente, aqui no Flamengo, de 5 para 6 anos, não exatamente neste ginásio aqui, mas no Canela, que é um outro ginásio aqui do clube. E eu comecei na escolinha, fazendo 2 vezes na semana e depois passei para a equipe e aí ficou mais sério. Eu não parava quieta em casa e a família toda esportiva, então meus irmãos até praticavam ginástica também, então eu vinha assisti-lo e via as meninas e me encantei com a ginástica. Realmente, desde o início, ficava imitando do lado de fora do ginásio e aí não resisti, entrei. E em pouco tempo eu passei já para a equipe, em pouco tempo eu estava treinando diariamente, em pouco tempo já estava participando de estadual e tanto que aos 8, 9 anos já estava participando de competições, então daí para brasileiro, sul-americano foi um pulo. Você disse que você era muito agitada, como toda criança. No início você chegou a pensar em balé, é isso? Tentei, mas bem pequenininha, mas não parava quieta, né? Então, era realmente o perfil, que até é uma dica para os pais, o perfil de ginasta não sobe escada correndo, desce escada correndo, sobe, quer subir, se pendurar em tudo quanto é lugar, não para quieta em casa, de televisão para assistir, fica de cabeça para baixo no sofá. Então, esse já é o primeiro teste para saber se pode entrar para a ginástica. Bom, uma família de esportistas, a gente sabe que a inspiração também veio do seu avô, né? Remador, como é que é isso? Vovô, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, quer dizer, por 6 meses ele deve até ter me carregado no colo, mas sem dúvida a história dele está na família até hoje, é uma história muito assim, forte para a gente, de incentivo ao esporte e de reconhecimento do esporte como formação. Ele foi de uma geração muito aguerrida aqui de remadores do Flamengo e o próprio 8 com do Flamengo foi para as Olimpíadas, né? Então, na época só viajava de navio, então demorava uma beça para chegar lá nas Olimpíadas. Ele foi na Olimpíada de 36, em Berlim, na Alemanha. E isso foi para a gente, assim, realmente um exemplo muito forte na família. Meus irmãos todos praticaram esporte, meus pais sempre foram esportistas e, claro, que olímpica é só eu e ele, né? Mas, de qualquer maneira, foi um exemplo e tanto. Você tocou num ponto muito especial, rubro-negro, ou seja, você tem uma relação muito forte com o Flamengo, né? Apesar do esporte, às vezes, caminhar para o sul, com centro de treinamento, mesmo na sua época, você se manteve bem fiel ao clube, né? Como é que foi essa experiência de vivenciar toda a sua vida aqui dentro? A minha geração de esportistas do Clube de Regatas do Flamengo foi uma geração assim, genial, assim, Patrícia Amorim, Luísa Parente, Zico, Só isso, né? Só para citar esses 3 nomes, muito mais. E foi uma geração realmente muito identificada com o clube e eu, como ginasta, posso dizer assim, que fui uma das únicas ginastas de um clube só. Então, me orgulho muito disso, porque eu comecei aqui, me desenvolvi aqui, obtive meus melhores resultados e encerrei minha carreira aqui. Equilíbrio, força, resistência, algumas características muito presentes na modalidade esportiva. O que precisa, além de ser uma criança cheia de vida, para poder fazer a ginástica? Muita cabeça e também um pouco de coração. Quer dizer, a gente precisa realmente já saber, uma criança ser corajosa, a ginástica exige coragem, então uma criança mais atirada realmente tende a ser mais bem-sucedida na ginástica. Não que não possa desenvolver essa coragem, mas sem dúvida já é também uma característica. E o coração é a paixão, mas esse coração tem que ter em todos os esportes para se dedicar, porque quem não tem a paixão não consegue vir todo dia treinar, vai se cansar, vai querer desistir. Desistir, até querer desistir, faz parte também, mas justamente esse amor, essa paixão, faz voltar no dia seguinte e persistir. Em algum momento você pensou em desistir? Porque vocês começam muito novas, né? Sim, vários momentos. Pensei em desistir, ora por muito cansaço, ora por desgaste, ora por dor, né? Porque realmente às vezes a gente tem que conviver, isso faz parte também do pacote. Mas acima sempre falava mais alto a vontade de vencer uma etapa, né? Não necessariamente ir para uma Olimpíada ou ser campeão olímpico ou ganhar uma medalha, mas se apresentar bem da melhor maneira possível. Então isso me movia para frente, me motivava. Quais foram suas inspirações no exterior?
Bom, eu estou 10 anos mais ou menos mais nova do que a Nadia Comaneci, sem dúvida ela já era o ícone da ginástica mundial internacional, então realmente também me inspirei nela. Mas tinha uma russa chamada Yelena Davidova, que era muito graciosa, lourinha, de olhos azuis, que me encantou. Então, realmente, eu me estimulei. E eles vieram ao Brasil também com uma excursão, fizeram várias apresentações e eu pude vê-la de perto. Aí, nacionalmente, sem dúvida, tive a oportunidade de treinar com a primeira ginasta olímpica brasileira, a Cláudia Magalhães, que foi para Moscou, e também com a segunda, que foi a Tatiana Figueiredo, que até hoje é treinadora da seleção olímpica de trampolim e tudo. Então, foi realmente um marco para mim, porque eu gostava de treinar junto delas e eu as observava, e isso fazia parte também do meu aprendizado, né? Me inspirava. いませんから寂しいでしょうね。そうですね。あんまり聞かないかもしれないんですけど、ブラジルも結構一人二人といい選手がいるんですよ。Era tão prazeroso para mim. A gente até costumava, depois do treino, ainda ficar no ginásio brincando mais ainda, porque a ginástica é muito divertida, ela realmente passa o tempo muito rápido. A gente substituía as brincadeiras de parquinho pela ginástica. Mas eu acho que a partir do sul-americano, né, que foi logo no início, mas enfim, quando eu já realmente tive a oportunidade de sair do Brasil, né, foi na Argentina e tudo, então foi muito bom. E aí, a partir dali, realmente uma seriedade maior de representar o Brasil, né? E eu acho que no início a gente fica mais nervosa mesmo, é natural. A gente vê até copas de festivais de iniciantes aqui no clube, os alunos nossos todos nervosos, mas porque realmente é um ambiente diferente, é um dia diferente, mas que tem que ser levado, e aí o aprendizado vai dando, né, que você tem que lidar como se fosse um dia de treino, né? Tá calmo como um dia de treino, mas ao mesmo tempo pronto como um dia de competição. As suas vitórias começaram bem cedo, né? Campeã estadual, brasileira, sul-americana. O que mais te marcou? É lógico que a gente não chegou nem nas medalhas. Esse primeiro sul-americano foi muito marcante, porque realmente assim, eu ia lá como uma viagem, né? Não sabia exatamente o que era um campeonato sul-americano internacional. Mas, sem dúvida, a primeira medalha pan-americana também, a viagem de Olimpíada de Seul, a de Barcelona, que foi um evento maravilhoso, enfim. As viagens eram algo assim, um ponto alto para mim, fluía naturalmente. E a minha mãe percebeu isso quando, no primeiro campeonato brasileiro, que foi no Sul, ela ia viajar comigo, eu tinha acho que 10 anos, alguma coisa assim, e um pouco menos, e aí ela estava indo como os outros pais estavam indo, preocupada, eu me senti sozinha, longe de casa e tal, e aí ela falou assim, e eu falei para ela me comentou, não, minha filha, quando você chegou para mim e falou, mãe, preocupada comigo, olha, não fica triste não, mas no avião eu já combinei de sentar com uma colega, então você vai sentar mais longe, do tipo, eu afastando ela viu como eu estava segura, como eu estava realmente pronta para viajar sozinha, então ela até desistiu, nem foi. Comparando seu início com o apogeu da sua carreira, você imaginava que você chegaria tão alto? Ai, não. Sempre sonha, né? Mas a gente consegue ter essa noção? Não, eu não tinha a menor noção. Para mim era o dia a dia mesmo da ginástica, que era a alegria e a paixão de vida. Então, cada dia e cada conquista a mais era uma surpresa a mais. Óbvio que a gente treinava, quer dizer, quem se preocupava mais com isso era a Georgette, né? Ela que planejava tudo, todo o treinamento, então a gente não tinha tanto conhecimento, né? Quanto muito pequena, depois você vai ganhando mais conhecimento. Então era o dia a dia mesmo, que era a paixão, e as conquistas vinham como consequência. O Brasil conquistou seu espaço, mas você foi a pioneira, com certeza, e a gente fica pensando assim, como é que uma atleta brasileira compete num esporte que não tem essa tradição? Como é que era isso para você? Realmente eu tenho em memória uma representatividade muito solitária. Mas, por outro lado, fiz amizades, né, no mundo, francesas, alemãs, holandesas, até panamenhas e tal, argentinas, mas a equipe mesmo competindo junta, realmente só mesmo em Pan-Americano e Sul-Americano, né? Nos Jogos Olímpicos não foi possível.
Mas eu fico muito feliz que hoje o Brasil está realmente com representatividade completa no feminino e no masculino. Isso demonstra que a ginástica veio para o Brasil para ficar, que a gente tem condições de disputa também, e aí mais ainda provado recentemente com todas as medalhas e com todas as finais. Antigamente era uma luta para pegar uma final e hoje em dia realmente está tudo num nível mais próximo. Ou seja, foi uma inspiração também para o masculino, né? Que a gente não observava tanto no passado. Sim, também tivemos representatividade isolada, né, individual, desde a primeira Olimpíada, com o João Luiz Ribeiro, depois com o Gerson, depois com o Marco Monteiro, nas minhas 2 Olimpíadas. Mas talvez não tinha tanta repercussão, realmente o masculino não tinha tanta repercussão. Em compensação, hoje só se fala no masculino, né, diante das medalhas olímpicas. Vamos para o Pan-Americano de 91, Havana. Como é que foi essa emoção? Emoção muito grande, porque, primeiro, era Cuba e Cuba acolhe o Brasil como se fosse cubano. Então, a gente se sentia muito em casa. Então, o ginásio vibrava muito comigo também. E podendo, né, disputar ali com os Estados Unidos, né, e ganhar uma medalha, era uma equipe, talvez não todas as ginastas da equipe A, mas tinham muitas ginastas importantes que vieram depois na Olimpíada de Seul. Então foi muito bom, foi maravilhoso poder escutar lá do locutor, né, Luísa Parente do Brasil, com aquele sotaque lá e realmente uma medalha muito significativa. O melhor foi até a festa na volta. Mas ainda não foi superado, não é isso? 2 medalhas de ouro, até hoje não. Foram inéditas naquele momento, por ter sido duas de ouro naquele conquista no mesmo PAN de ginástica. E que depois eu até torci em 2007 pelas meninas, a Jade quase que superou e muito esse recorde, mas realmente não teve em Jogos Pan-Americanos 2 conquistas de ouro por uma ginasta feminina. A gente sabe que o esporte, várias modalidades enfrentam problemas de patrocínio, investimento, espaços ideais. Você que ama o que faz, o que está faltando? Olha, eu acho que a gente está no caminho certo agora. Estava faltando pessoas compromissadas e com ferramentas e com condições de gerir o esporte. Ainda falta uma integração maior do sistema esportivo nacional. Hoje eu faço parte também da Comissão Nacional de Atletas. Ainda faço, né, com nomes como Zico, Las Grael, Leila, enfim, e outros tantos de pessoas que hoje estão engajadas profissionalmente com o esporte e que discutem, né, todo o mecanismo para melhorar o desenvolvimento do esporte, o financiamento do esporte, tudo isso. Então a gente está num rumo que vai chegar nesse modelo Brasil para o esporte. Todo atleta é naturalmente sonhador, sonha com seus objetivos, mas você agora está do outro lado, né? O que você tem como sonho? Eu sei que você gostaria que a ginástica estivesse nas escolas, é isso? Esse é um sonho pessoal até, que realmente a ginástica é uma modalidade propícia, como eu falei, para desenvolvimento físico, motor, psíquico. Então, realmente ela poderia ser mais um recurso na escola para ajudar a formar as pessoas, né, os indivíduos, os cidadãos. E como eu desenvolvo já, eu trabalho na escola ainda, então eu vejo como é tranquilo, é fácil, não requer muitos recursos, basta realmente o professor ter um pouquinho de conhecimento de ginástica para poder desenvolver. Esse é um sonho realmente. Imagina se o Brasil, com as milhares de escolas que tem por aí, pudesse ter realmente uma aula de ginástica, pelo menos umazinha por semana, né? Agora, além disso, claro que eu quero ver a ginástica no topo, né? Então, o que eu puder fazer agora como gestora também do Flamengo e como amante da ginástica eterna, eu contribuirei. Como é que você compara a ginástica da sua época com a de agora? Olha, o esporte, de uma maneira geral, sofreu, né, uma mudança em termos de financiamento, de investimento. Então, temos muito mais recursos, né? Quando eu competi, treinava para a Seul, não tinha tablado. Hoje nós temos um tablado para treinar solo com série completa. Então, o fosso era precário, só no meio da minha carreira para frente que a gente tinha fosso, que é fundamental para as acrobacias mais difíceis da ginástica, para o aprendizado. Então, essa parte de estrutura física melhorou muito, a parte de incentivo e apoio também. Você vê, hoje tem o Bolsa Atleta, que é realmente um incentivo financeiro que vai para a ponta, que, né? Então, havia tanto esse clamor de chegar na ponta do atleta quando precisa de uma ajuda para passagem, uma ajuda de um recurso para alimentação.
Então, sem dúvida, tem um cenário bem diferente da minha época. Mas eu acho que hoje a gente precisa ainda, por outro lado, na nossa época tinha mais paixão. Eu acho que precisa resgatar um pouquinho disso, porque isso a gente é um aprendizado para a vida toda. Então, tem que se dedicar com paixão. Passada a Olimpíada, a gente tem várias atletas que fizeram bonito e que também podem ter um desempenho ainda melhor em Tóquio, por exemplo. Só para citar, os nomes que já participaram de 2016 têm condições de estar em 2020, que são Jade, Rebeca, Flávia, Lohane e a própria Daniele Hipólito, né? Vai para a sexta, né? Mas já pensou, se ela realmente conseguir, ela já é um fenômeno, né? Mas claro que ela precisa também se adequar às novas regras, porque a cada ciclo mudam as regras para todas, né? Então todas estão se adaptando, readaptando. Sem dúvida, a Rebeca tem um potencial, uma ginástica de altíssimo nível, de amplitude técnica, muito comparável às grandes americanas, às melhores americanas também. A Daniele Hipólito é um instrumento ali de equilíbrio para tantas jovens? Ela é esse exemplo de não só de resultados e fenômeno, né, de 5 Olimpíadas, mas também até de gestão da própria carreira, né? Ela nunca teve uma cirurgia, por exemplo, então assim, realmente conseguiu manter um nível técnico internacional maravilhoso, né? Então eu espero sim que ela seja esse exemplo. Eu acredito muito que a Jade também já melhorou bastante e hoje se reconhece também como uma pessoa de liderança e de exemplo também dentro da equipe. É importante que elas estejam inteiras, como vocês falam, né? Eu acho que o maior desafio hoje para a CBG, COB, né, e para os clubes de uma maneira geral é tentar encontrar esse resultado, essa performance de alto nível, mantendo o mais saudável possível o atleta. Luísa, agora eu queria uma autodefinição sua. Luísa Parente por Luísa Parente dentro desse contexto do esporte. Ai, meu Deus do céu. Uma apaixonada que é uma apaixonada também pela vida e que realmente todo mundo conheça o prazer da ginástica, do esporte e possa ter um pouquinho da experiência que a gente teve. Eu acho que tem muito disso, os atletas que tiveram essa oportunidade na vida de alcançar os Jogos Olímpicos, a gente volta meio com uma missão assim carimbada de poder passar essa alegria, essa oportunidade que a gente teve da vida, né, de Deus. E claro que dependeu do nosso esforço e tudo mais, mas de passar um pouquinho para quem está próximo, né? Muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso país, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você por esse reconhecimento, por esse momento da gente estar lembrando isso tudo.